Pra Kércia agora, Kércia. Vamos lá. Obrigada pela oportunidade. Estou aprendendo muito aqui, muito rica a nossa conversa. Boa, né? Nossa, maravilhosa. Aqui vai sair vários vídeos Nossa, hoje, hein? Não vai ser só 3, não. Que bom estar aqui. Mas então, o meu tema são mulheres na política, né? Onde é um mundo muito machista, muito masculino, onde as mulheres passam muito trabalho para se inserir. E a gente tem muita dificuldade de estar lá por vários motivos. As pessoas às vezes falam assim, Kércia, mas não é tão difícil assim. Quando a mulher quer, né? Até porque assim, se a gente for ver, olhando de fora, você pensa o seguinte, hoje a gente tem mulheres que são pilotos de avião, que são engenheiras, que são taxistas. Eu tenho uma vizinha que é taxista, ela é maravilhosa, tem 60 e tantos anos, resolveu se divorciar lá já, né, quando os filhos cresceram e falou, eu não quero mais esse casamento, eu tô indo. Só que ela tinha uma vida, um padrão um pouco melhor. Né? E ela falou, como é que eu vou complementar minha renda? Vou virar taxista. Né? E ela é uma ótima taxista. Então, assim, eu admiro essas mulheres, né? Que elas são donas da sua vida, né? Tendo um companheiro ou não, tendo filhos ou não. Mas o que acontece com a gente na política, e aí quando as pessoas olham de fora, elas falam, poxa, como é que ela vai ser piloto? Elas conseguem ser pilotos de avião e não conseguem entrar na política, não sabe? Assim, então, né? Porque trabalham numa mecânica, né? Esses dias eu estava conversando lá com um vereador nosso, que ele tem uma mecânica, ele diz que ele tem várias mulheres que trabalham na mecânica dele. E ele tem carreta, ele diz que tem motoristas de carreta, mulher. E aí realmente vem essa questão. A minha mãe tinha carteira aí. Sério? De carteira. Eu também já dirigi caminhão, porque eu sou filha de caminhoneiro, então eu sempre fui muito metida, né? Eu não tenho a carteira, mas eu sei dirigir. A patrola ali, eu piloto a patrola, trator, ônibus, tudo também. Isso, então aí as pessoas se questionam, então tá bom. Tudo isso, por que não estão na política? Porque não querem. Né? Mas não, gente, assim, ó, é um mundo extremamente machista. Eu já ouvi várias piadas, tipo, a mulher falando, assim, e tipo, na internet as pessoas colocando, a gente fazendo palestra, falando alguma coisa sobre política, a mulher falar de política é igual mulher falar de futebol, não entende nada, né? Então, assim, esse tipo de piada. Isso vem lá de trás, a gente sabe que tem esse movimento aí do machismo, a gente vem de uma cultura patriarcal, onde as mulheres não poderiam falar de política, né? Eu acho que até numa outra entrevista com a Ju, eu falei sobre isso, que eu fui num museu, Cruz e Souza, em Florianópolis, lá com umas meninas visitar e tal. E aí, quando a gente chegou lá, tinha uma sala muito bonita, uma mesa comprida, e aquelas louças lindas, e eles começaram a mostrar que o governador morava antigamente, e essa sala era a sala de receber as pessoas, de receber os convidados. E aí, depois tinha 2 salinhas separadas, que uma era para que eles fumavam charuto, os homens, e a outra sala era uma sala que tinha um violoncelo, um piano e tal. E aí era a sala de tomar chá das mulheres. E aí eu falei, nossa, que romântico. Quando eu vi, a primeira impressão que eu tive foi essa, nossa, que bonitinho, eles botavam uma música. Não, Kércia, porque as mulheres não podiam ouvir falar de política. Então eles iam para aquela sala conversar de política e aqui tinha uma música que era para elas não ouvir a conversa. Então, assim, isso não faz tanto tempo, foi lá em 1950 e tantos, 1960. Então, assim, não faz tantos anos assim que a gente não podia ouvir falar. Então, imagine opinar, imagine participar, imagine estar lá. Né? Então, assim, é novo, a gente até que tem avançado muito. Mas hoje a gente tem no parlamento aí 12% a média de mulheres, sendo que a gente é 52%, e isso, 52%, e aí a gente fala, né, das mulheres que já vêm tudo agregadas, né, que a gente se une num movimento só, e aí a gente vê que o percentual ainda é maior. Só que no parlamento a gente está muito longe, muito atrasado. E aí a gente pensa, algumas pessoas perguntam, mas assim, por que tem que ter mulheres? Porque a sociedade é feita de homens e mulheres. Sim. E todos mais que vêm. Então, assim, quando a sociedade é feita dessa forma, as pessoas que tomam decisões também têm que ser dessa forma. Sim. Se eu não estivesse aqui, se eu não conhecesse ela, você, cada um com a sua particularidade, eu não sei as necessidades que vocês têm, eu não conheço a sociedade, então eu não conheço, eu vou fazer leis, formas que não vão satisfazer. Servir, né?
E é isso que hoje está acontecendo, né? Então, vem alguns movimentos, algumas coisas que você vê que diz, poxa, mas não diz respeito àquela senhorinha, àquela pessoa trans, não diz respeito. Essas pessoas vão ficando de fora, elas vão ficando de fora. E você acaba fazendo leis e beneficiando só alguns. Né? Então... E aí, só os homens, por quê? Aí você fala assim, mas tem países que tem mais homens e tal, tipo o Brasil, mas que tem bastante política para as mulheres. Gente, nunca é igual. Eu sempre falo também que a senadora Marta Suplicy, ela fez uma lei alguns anos atrás sobre, a gente está no Outubro Rosa, né? Sobre o câncer de mama. Então, as mulheres que tinham câncer de mama, as leis do SUS eram o seguinte, eu tenho câncer de mama, eu tenho um tumor, eu vou lá, eu retiro esse meu seio direito, que é o seio que eu estou com problema, e a minha vida está salva. Tudo bem? Tudo bem, olha, a senhora está salva. Só que a Marta falou o seguinte, gente, isso não é justo, isso causa um psicológico tremendo para uma mulher que ama o seu peito, que gosta e tal. Ela quer ter o peito de volta. E aquele peito ele era retirado inteiro, inclusive com a auréola, e era jogada no lixo mesmo. E aí ela falou, não, isso não está certo. O seguinte, quando der para salvar a auréola, tem que salvar e repor o peito, arrumar os dois e deixar de uma forma simétrica. E para que a mulher tenha uma autoestima. Humana, né? Isso é humano. Mas claro que algumas mulheres, né, nem todas, por isso que eu gosto de sempre falar, algumas mulheres elas não querem. Elas falam, não, eu não quero, eu quero ficar como aconteceu, eu quero ficar assim. Tudo bem também, mas o fato de ela saber que ela tem a possibilidade de reconstruir, né? Isso já muda a mente dela. E agora, vocês pensem comigo o seguinte, vocês acham que um dia um homem ia pensar nisso? Não. Ele não sabe a importância da auréola do peito. Ele não sabe a importância do peito, porque ele não tem, né? Porque ele não... Do absorvente. Sim, então ele não sabe. Né? Como é que um homem sabe? Eles lá imaginam como é que funciona. Poxa, eu tenho endometriose desde novinha. Então, assim, eu passei muita dificuldade na escola desde os 12 anos. Ia para a escola, passava mal, vomitava no banheiro, voltava para a escola. Aí, né, às vezes a família achava que era exagero, que não queria ir para a escola, coisas desse tipo. Eu lembro que eu tremia, assim, eu tinha aquelas cólicas fortes, assim, que tremia, a mão ficava gelada, ficava suando, assim. E aí, foram anos para descobrir o que era, né? Então, assim, aquelas menstruação muito forte. E aí, às vezes, eu não queria ir para a escola. E isso que eu tinha toda a condição de comprar um absorvente, 1, 2 ou 10, se eu quisesse, né, colocar para ir para a escola. Mas, às vezes, só por isso eu já não queria ir para a escola. Porque eu achava que chegava lá na escola, podia a qualquer momento ter algum vazamento, algum problema, alguma coisa que me fizesse ficar constrangida. Então, eu já tinha medo disso. Então, eu penso que era pequenininho assim o meu problema, perto de um problema que é muito maior de meninas que não têm essa possibilidade. Então, assim, são coisas que eles não sabem. E não é por mal, às vezes, não é porque o homem é ruim e tal. É porque ele está certo, ele está fazendo a parte dele. Ele consegue fazer o que ele vê. Né? E isso ele não vê. Ele não vê porque da comunidade masculina dele, né? Da comunidade masculina dele. Por isso a necessidade de ter uma Kércia, uma Juliana, uma Betis, né? Porque aí, um homem, outro, porque a gente vai juntar todo mundo e poder fazer a necessidade de todos. Quando uma mulher, eu tive um debate com uma mulher antifeminista, que ela dizia assim, homens e mulheres não são iguais para vocês? Então por que tem que ter mulheres no parlamento? Nossa. E eu não me considero igual a um homem. Eu também não sou igual ao homem. Eu não sou mesmo, eu não sou igual ao meu pai, não sou igual ao meu marido. Por isso que nós somos uma família mesmo, porque tem homens, tem mulheres, tem isso, né? Tem tudo junto. E as famílias são compostas disso. Elas são compostas assim, tem pessoas de várias, né? Tem um mais bravo, um mais calmo, o outro. Enfim, as famílias. Né? É a diversidade. E é assim que a gente tem que montar o parlamento também, para que o país funcione, para que a sociedade funcione e toda a sociedade seja inclusa, porque aí quando você vê lá, você vê a tua representatividade, né? Então, quando você diz, eu sou feminista com orgulho e uso o sutiã, né? Não rasguei, não joguei o sutiã, não queimei o sutiã, às vezes dá vontade, né? Mas às vezes dá vontade, mas a gente gosta de se maquiar e tal. Eu também sempre digo, eu sou feminista. Aí tem gente que fala assim, Kércia, nem combina contigo. Isso é um argumento, já ouvi também. Já ouviu isso? Aham.
Não combina porque você gosta de se arrumar, porque você gosta de escovar o cabelo, de se maquiar, então nem combina. Gente... Hã? É? Não, sim, não combina com o teu perfil. E é bem isso que a gente ouve o tempo todo. E a política era um ambiente extremamente masculino. Na prefeitura hoje eu sou a única secretária. Então, assim, a Ju, quando eu esteve lá, eu mostrei para ela, tem uma mesa comprida lá, que todos os secretários se reúnem junto com o prefeito, o vice-prefeito e eu. Então, assim, é um ambiente, às vezes eu sinto que eu também incomodo, porque às vezes eles querem fazer as piadas deles. Então, assim, as piadas entram aqui, saem ali, às vezes, ai, desculpa, Kércia, você tá aqui. Ai, não pede desculpa, porque eu já estou mais do que acostumada a ouvir, mas claro que eles, né, brincam e tal. É uma equipe ótima, maravilhosa, mas eles são todos homens e pensam com cabeça de homens. Então, assim, às vezes eu falo alguma coisa muito, assim, diferente e eles ficam pensando. Tipo, será que é mesmo? Será que deve? Será que não deve? Não é do habitual deles, né? E até fazem tudo, concordam comigo, mas se eu não estivesse ali, aquilo não ia acontecer. Então, assim, sinto falta, tem que ter mais mulheres lá. Fico feliz quando a gente vê, assim, né? Teve um período que eu saí e voltei, e aí o professor Maurício, ele foi candidato a vereador, e aí a Adriana assumiu. Então, fiquei muito feliz quando a Adriana assumiu. Falei, nossa, fizemos, né, uma vereadora e uma outra suplente que também assumiu como vereadora. Tubarão é uma cidade, nesse sentido, um pouco machista, porque a gente estava 20 anos sem uma vereadora, gente. 20 anos sem uma vereadora. Então, assim, ó, e olha que foi, assim, difícil. Mas por quê? Mulheres atuantes e representativas dentro da sociedade, né? Não, não é. Porque Tubarão tem mulheres muito São os fortes, partidos né? que não aceitam? Se eu não me engano, a Capivari foi só uma, né? No Capivari foi três mulheres. Tem 3 mulheres. Capivari foi bem representado até, porque foram 3 mulheres, foi até muito bom. E não, Tubarão tem essa dificuldade. Eu mesmo já fui barrada num partido político, né? Enfim, né? Aí vem aquelas desculpas. Kércia, você é muito ligada ao prefeito. Se você for candidata, os outros vereadores vão ficar chateados porque vão achar que você é ligada ao prefeito. E aí você atrapalha a candidatura do prefeito, né? O prefeito ficou indignado com isso na época, até porque só que faltava, ainda estão usando meu nome. O partido ainda usa meu nome. Eu que boto ela de secretária, eu que dei oportunidade. Porque... Como se tu precisasse usar o nome dele, né? Então, parece. Imagina, mas usaram o nome dele para dizer que, tipo, atrapalharia ele, né? E ele ficou indignado com isso. Ele falou, eu que dei a oportunidade, agora vocês ainda querem me botar numa saia justa dessas, né? Porque, assim, ó, na verdade, eu penso o seguinte, quando a gente dá oportunidade, e é assim que se faz as lideranças, quando o prefeito Juarez bota a Kércia lá como chefe de gabinete, ele me dá uma visibilidade. Sim. E nessa visibilidade, ele me faz crescer. E aí, embaixo de mim, eu dou outra oportunidade para outras mulheres, né? Sim. Eu sempre tentei ter mulheres ali próximas de mim, sempre, e puxar as mulheres. Mas já consegui fazer vereadora, assim, amigas, já consegui fazer vereadoras até em outras cidades. Eu sempre puxei muitos cursos do Legislativo para cá, da Escola do Legislativo de Florianópolis, que agora até a gente montou em Tubarão, né? A Luciana Tokarski, ainda que é a vereadora que é presidente, mas a gente trouxe para cá já muitos cursos de mulheres na política, e aí a gente trouxe uma vez um curso super legal que veio a doutora Ana Blasi, que ela era uma juíza eleitoral, e ela é uma mulher muito forte, ela é desse tamanho, assim, e ela brincava assim, gente, vocês imaginam eu juíza lá em Brasília, desse tamanho, eles só faltavam me derrubar, sabe? Era um negócio assim, difícil. Eles chegavam e olhavam e falavam assim, tá, mas quem é essa aí? Tipo, eu sentada lá na cadeira de juíza, como assim, né? Essa pequenininha ali, essa mulher, uma mulher super inteligente, então assim, que inspirou muita gente, que inspira, e eu também me orgulho, fico sempre falando, não me canso de falar que sou a favor do movimento feminista. Aí as pessoas falam, tá, mas tudo lá, você concorda? Claro que não. Todo movimento tem sua divergência, claro que não. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa. Não é um robô para concordar com tudo, né? Não tem como, eu sou religiosa, então tem algumas coisas que eu pende para um lado ou para o outro, né? Porque é da minha essência. Eu gosto, né, da minha religião, enfim, aí eu sigo algumas outras coisas, então nem tudo eu concordo, mas o que a gente não pode discordar e a gente não pode esquecer desse movimento que vem de
tantos e tantos tempos, de tantas mulheres que passaram trabalho, morreram e mudaram a nossa história. E a gente precisa mudar isso, e agora um foco tem que ser a política, porque a gente está em todos os ambientes, tá? A gente tem baitas advogadas na cidade, a gente tem, enfim, médicas, nossa, médica, meu Deus do céu, tem muita médica que se destaca. E aí a gente tem poucas mulheres na política. E aí a nossa sociedade não consegue se ver lá em algumas leis, em algumas... Porque, assim, a mulher, ela é diferenciada dos homens, totalmente, né? Eu sempre digo... Tem medo? A política, ela entrou numa situação muito difícil, que é o seguinte: muita gente tem vergonha de ser político, né? É mais fácil você, às vezes, dizer que tem um amigo que ele fala assim, ó, é mais fácil falar pro teu filho que tu é gari do que, ó, fala lá na escola que o pai é gari, não fala que é político. Né? Porque o gari é mais bonito, o gari faz um trabalho... Né? Olha o que o machismo fez. Sim, então assim, ó, mas essa questão da política... como ficou uma coisa assim, que às vezes as pessoas têm vergonha, a mulher, ela se preocupa muito mais com a imagem. Por exemplo, né, quando eu vou fazer alguma coisa e eu penso que isso pode não ser tão certo, eu penso o seguinte: o que a minha mãe vai pensar? O que meu filho vai pensar? Mais cuidadosa, né? Eu sou muito cuidadosa, né? Porque Deus me livre, eu numa capa de jornal, falando Você é mal mal. falada. E aí, o que eu faço com meus dois filhos na escola? A Kércia desviou milhões de dólares. Sim, a Kércia, Deus do livre. A Kércia fez tal coisa errada. Meu Deus do céu, eu vou infartar. Porque, assim, só no fato de saber que os meus filhos vão estar na escola passando por isso, a minha mãe... Enfim, e vocês acham que os homens, a maioria deles, muitos, são muito cuidadosos, aí, né? mas são corajosos. Eles não, dissimulados, eu acho. Não tô nem aí. É dissimulado. Corajosos, né, num sentido diferente. Mas, assim, ó, eu quero dizer que eles não têm tanto esse cuidado. Então, assim, nos países em que as mulheres, que temos mais mulheres, são os países que têm menos corrupção. Sim. Tem mulher corrupta? Claro que tem, né? Tem. Claro que tem. Tem homem honesto? Tem homem honestos, claro que tem. Mas a gente quer dizer que quando pende para esse lado, outra coisa, a mulher ela é muito investigativa, né? A gente percebe muito as coisas. Então, quando você está fazendo a coisa certa e você vê o vizinho fazendo coisa errada, você percebe. Sim. Né? De longe, do cheiro. Né? A gente tem um sentido assim muito aguçado nessas situações. Então, você já começa a perceber, tem alguma coisa errada ali, né? Tô vendo que eles estão tratando diferente. Então, também, os homens ficam mais preocupados e têm mais dificuldade de fazer coisas erradas, porque eles veem que a mulherada tá ali com o olho, né? E a mulher não esquece nunca, né? Aquela coisa, né? E a mulher cobra, né? E a mulher cobre, a mulher fica em cima. Então, nós precisamos de mais mulheres. Eu sempre peço, assim, para que as mulheres comecem a estudar um pouquinho, porque, assim, ó, a gente tem tanta gente boa que poderia estar aqui, que poderia estar lá lutando por leis. Porque, se vocês verem, as lideranças de bairro, as lideranças da nossa cidade, a maioria são femininas. Elas são femininas, são mulheres. Você vai para os bairros e começa a olhar. Mas sabe o que eu vejo, Kércia, nessa questão da mulher na política? A política hoje, como tu falou, ela é mal vista. Mal vista. Né? E a mulher, ela gosta da política, não é que a mulher não gosta de política, a gente gosta daquela política mais ampla, mais inclusiva, mais coletiva. Não dessa política rasteira. Isso incomoda. Isso incomoda. E aí a gente vê que aquele cara tá ali fazendo conchavo para dar rasteira no outro, que ele tá lá abraçando e dando tapinha nas costas. Isso incomoda mais a mulher do que o homem. Isso é verdade. A mulher é mais leal, eu acho. E daí, quando ela vai fazer a política, ela não entra porque isso incomoda ela. Sim, eu já passei várias situações disso também, de chegar num local e, tipo assim, um outro partido vir e falar assim, ó, você trabalha lá com o prefeito, tal e tal, e agora você vem trabalhar comigo e vai ser assim, assim, assim. E aí você vai ganhar mais, você vai... Aí, não, mas eu não quero. Tá, mas por que não quer e tal? Não, eu não quero porque eu tenho uma lealdade lá, eu tenho uma história lá. E aí, entendeu? Então, eu já perdi oportunidades por isso. E várias, eu acho que muitas mulheres. E aí também isso impede um pouco, porque eu poderia até estar um pouco a mais, mas só porque a minha lealdade está lá e eu vou continuar fazendo isso porque é meu. Só que deveria ser assim, né? Deveria ser assim, não é o que está errado. Todo mundo deveria ser assim. E aí eu penso também que as mulheres, elas também se apegam demais a essa questão familiar. Teve uma menina, que era uma liderança de Tubarão, que ela estava pronta na outra eleição para ser candidata, tinha feito os cursos, estava assim, bem, uma pessoa assim,
top, sabe? Eu estava bem empolgada com a candidatura dela, porque eu sou incentivadora. E aí, e aí o pai e o marido chamaram ela e pediram para não ir. Que era muita exposição, que a família não queria, que quando você... Sim, porque é verdade, quando você é uma pessoa pública, né, a Petit sabe disso lá, né, quando você é uma pessoa pública, que você se expõe, aparece de tudo. De tudo, né? E a família não quis, e eles pressionaram muito ela e ela não foi. Foi triste, foi uma pena, assim, mas eu até entendi ela, porque assim, não tem como julgar, né? Porque foi uma pressão tão forte em cima dela, e são pessoas tão importantes na tua vida, o teu pai e o teu esposo. Como é difícil não, né? Enfrentar, né? Foi difícil para ela, não conseguiu enfrentar, eu entendo, respeito, mas foi triste, porque era uma grande liderança que podia nos ajudar muito na política, né? Que podia fazer um papel, assim, incrível. Então, a gente também pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre brinco que quando eu saio para campanhas políticas, o meu marido também faz política, só que quando ele sai para fazer campanha política, ele sai, né? Então, ele sai, ele vai fazer campanha política e ele se dedica 250%. E eu saio fazendo a campanha, e aí eu estou passando na frente da farmácia e falo, nossa, faltou paracetamol na minha casa, eu compro, né? Aí eu... Porque se vai que alguém fica com febre de madrugada, né? Então, assim, a gente pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, né, uma vez também aconteceu que eu estava num evento grande da prefeitura, que era um evento que eu tinha produzido, que era com todos os secretários e tal, a gente estava, todas as secretarias montando seus projetos e apresentar naquele dia, na arena multiuso, lotada, e minutos antes a escola me liga e diz que o meu filho caiu e quebrou o braço. Então, assim... Nossa, é desespero, né? É um desespero. E por que eles não ligaram para o meu marido? Porque ele nem ia, porque ele ia ligar para mim. Então, assim, é mais difícil para mim? É mais difícil para mim, é claro. Eu trabalho o dobro, né, do que ele. Eu trabalho. Ele faz o mesmo que eu e eu trabalho o dobro. Porque eu faço todo esse papel. Ah, tá certo, tá errado, mas, enfim, eu... acabo também sou um pouco, né, gosto de cuidar de tudo, né, sou um pouco assim, um pouco também sou ocupada, acredito, mas só que assim, eu fui lá, levei no médico, tal, engessou o braço, não sei o que, deu remédio, aí ele foi indo, dormiu, eu deixei ele com a minha mãe e corri pro evento. Mas isso já era 3h30 da tarde, o evento começou a 1h, né? Então, assim, acontece, pra gente é diferente. Então, a mulher, ela tem, e é um sacerdócio, sabe? A política é um sacerdócio. Então, assim, não tem lugares que eu vou e que eu não atendo alguém. Eu atendo dentro do Angelone, eu atendo dentro de Iace, eu atendo na Provida, eu tô lá com meu filho com febre e alguém me pergunta alguma coisa. Mas é um sacerdócio, eu gosto. Né? Eu gosto, para mim isso não é incômodo. Às vezes as pessoas, eu estou te incomodando. Não está me incomodando, porque se eu tiver em alguma situação que eu não possa responder, eu falo. Não conversa outra hora. Mas se não, para mim é um sacerdócio. Eu falo, eu gosto disso. Mas para a mulher realmente é difícil. E é difícil por quê? Porque o marido, ele quer a mulher só para ela, né? Então aí ele fala o quê? Olha, não, a minha mulher, imagina, botar minha mulher na política, vou perder a mulher. Pior que é, né? E aí pensa o seguinte... É isso que eu estava comentando antes, que às vezes as mulheres que são antifeministas, entre aspas, elas têm medo de enfrentar essa situação. Porque às vezes elas querem fazer uma coisa, mas esse marido vem e diz, não, mas quem sabe tu não faz, por quê? Porque ele não quer, como eu falei, perder o privilégio. Perdeu o privilégio dele, ele não quer que a mulher tá ali toda hora fazendo a jantinha dele, no horário do almoço, ela não vai estar mais. Não vai estar mais, Para não perder essa bolha, para manter essa... Na verdade, ela não vê essa violência que ela está sofrendo, porque é uma violência, ela é serva dele, né? Ela prefere... não fazer e prefere ser antifeminista, dizer que as feministas que estão erradas, colocando coisa na cabeça das mulheres por aí. Ai, que pena, né? E aí vocês pensam o seguinte, essa minha amiga, que seria uma grande liderança que existiu, se ela fosse um homem e a esposa chegasse... Não, e se ela fosse um homem e ela chegasse em casa, né, e dissesse assim para a esposa, olha, eu tô indo, e a esposa falou, não, eu não quero. E o pai dissesse, não, eu não quero. Ia adiantar? Não, ele é igual. Tu sabe que isso é um exercício do machismo, saber o que é machismo, né? É sempre reverter a situação. Se coloca, se for era uma mulher, e agora se isso fosse com um homem. Com um homem, sim, seria diferente. Seria diferente, é machismo. É machismo. E aí ela não ia obedecer, ia dizer assim, eu vou e pronto. E pronto. Você quer gostar, goste, não quer, não goste. Até porque eles iriam apoiar. E aí a mulher, que a gente é boba, a gente faz o quê?
apoia depois, né? Fica reinando, dá uns piti e depois volta atrás. Porque a gente volta atrás, porque a gente acha que a vontade dele que prevalece. Mas tudo bem, até concordo, se ele quiser ir, a vontade dele prevalece, mas se eu quiser ir, a minha também prevalece. Sim. Né? O meu marido já fez coisas que eu não gosto e ele chegou em casa e falou, eu vou fazer. E ele foi, e no final eu ficava olhando e pensando, nossa, mas ele tá certo, se ele queria, ele foi mesmo, tá certo ele. Né? Eu fiquei puta, não queria que ele fizesse, mas tá certo, ele quis fazer, fez. Agora, chegou a minha vez, eu também quero. Entendeu? Então, assim, dessa vez, fique puto, não importa, eu vou. Né? Tá eu tô certo, indo. E aí, eu sempre coloco o exemplo. É bem diferente. E eu falo isso pra ele, assim, lembra aquela outra vez que você foi, assim? Pois é, e dessa vez também vai ser assim. Mas, graças a Deus, meu marido não é tão machista assim. Mas, assim, voltando pra política, a gente precisa mudar esse quadro por várias situações, por uma sociedade melhor, para que leis mais fortes, não só para as mulheres, para os homens, para as crianças, melhore mais a sociedade, para que a gente esteja inclusa nesse papel que é nosso, que a gente tem que estar lá, para que a gente tenha voz, porque a política é onde se tem voz, gente. Aí ninguém vive sem política na vida. E as pessoas falam, mas eu odeio política. Quando você fala isso, é não triste. Tem conhecimento, você não tem conhecimento e você deixa os ruins tomar conta. Deixa os outros decidirem por ti. Deixa. Pior, né? Sem voz. Por que eu, assim, quando eu conheci a política, realmente, quando eu comecei a namorar o Laércio. E aí eu conheci o Laércio, comecei a namorar e tal, em seguida conheci na época, o deputado Juarez Ponticelli. E aí eu comecei a perceber o quanto ele tinha poder. Mas parece que às vezes nem ele percebia. Porque ele fazia uma lei, né? Por exemplo, ele fez a lei do bullying. Uma lei que revolucionou. Nossa, mudou muita coisa mesmo. Mudou muita coisa. E foi ele que trouxe para Santa Catarina a lei do bullying, né? Que ele era professor, tal, então ele que percebia que acontecia muito. E aí ele trouxe a lei do bullying. E outras leis que ele assinava ali e que mudavam a vida das pessoas. Muda a vida da pessoa aquela lei. Ela pode trazer benefícios e ela também pode trazer malefícios. Sim. Então, assim, ela tem que ser muito bem analisada quando você assina aquilo ali. Então, essas pessoas, elas têm o poder, sim. Elas estão lá. Quando aconteceu aquela questão de um deputado levar o esposo da Maria da Penha na Assembleia, foi o meu dia de estresse. Aliás, foi o meu dia, foi a minha semana. Foi uma semana para mim. Eu fiquei uma semana com o coração batendo aqui. Né? Tá? Porque, gente, questionar... ele disse que foi ouvir a pessoa. Meu Deus. Ele foi ouvir o bandido, que já tinha sido condenado. E já tinha até acabado, né, o tempo dele preso. Então, assim, ela falou, e eu lembrei certinho, assim, porque ela disse, eu fui na terapia e a pessoa perguntou, né, a terapeuta perguntou se você teve algum pico de estresse, né, ela falou que teve o pico de estresse naqueles dias ali, e eu tive o pico de estresse nesse dia. E aí, ninguém conseguia falar comigo direito, porque eu estava agressiva, brava, nervosa, sabe? E o meu marido falou assim... Tá, mas tu tá brigando comigo, por um acaso? Eu tenho culpa? Eu falei, tem, qual tem? Todos os homens têm. Todo mundo tem. De alguma forma vocês têm culpa. Pelo amor de Deus. Gente, então, assim... cada absurdo que a gente vê, né? muito absurdo. E aí são pessoas que têm poder. Que têm poder. E tá lá, que podem ferrar a nossa vida. Ou podem levar a nossa vida para um patamar melhor. E a gente está lá escolhendo, sem olhar. Muita gente, eu vou votar porque eu gosto desse partido, vou votar tudo tal número, vou votar tudo aquele número. Tá nem sabe para que serve o deputado. Tu vai lá dar um santinho para a pessoa, R$100, ela nem sabe quem é. E a pessoa fala e vota. E aí, essa pessoa vai mudar a tua vida. Ela muda a tua aposentadoria, ela muda a forma com que tu leva os teus filhos para a escola, qual é o tipo de escola que vai ter. Quando você for no posto de saúde, o médico ou a política pública que vai te atender, sim ou não. O câncer, que talvez a doença que você tenha lá na frente, a forma que você vai ser atendido, que você vai se relacionar com esse hospital, com essas pessoas, e de que forma que depois, o pós disso também vai, né, como a gente comentou. Então, assim, tudo é política. E a gente tem que estar lá.
a gente tem que estar lá, porque sem mulheres não há democracia. A democracia, ela passa por isso. Ela passa por ter metade mulher. E aí, vamos brigar pelo 30. Vamos brigar pelo mínimo pelo 50. A gente não é 50. 50 é 50. 50. Tem nada de... Kércia, muita pergunta vem, né? E uma vez eu fui muito criticada num rádio, assim, ao vivo, porque eu falei que eu era a favor das cotas. Aí também sou super a favor. Nossa, aí a pessoa falou que é um absurdo, porque cota diminui as mulheres, porque não sei o quê. Eu falei, olha, a gente estava fora até ontem, né? Até ontem, né? Para mim, muito pouco tempo. A gente estava fora completamente, nem votava. Aí depois a gente começou a votar. Aí depois a gente conseguiu ter o poder de participar de uma eleição. Só que a gente está muito distante da realidade. Nossa, a cota tem que ser para sempre? Não. Eu acho que a mulherada tem uma capacidade tremenda. Então, a partir do momento que a gente se inserir, a gente vai se manter tranquilamente. Então, a cota ela tem que existir até que a gente consiga ter esse percentual. E aí depois, tudo bem. Tem a questão das mulheres que são usadas como laranjas, né? Tem a questão do grande orçamento de campanha que dá, sei lá, vou chutar um número que dá 4 mil para o homem e R$400 para a mulher. Nossa. Então é... Porque aí veio essa história de que, no começo, veio essa história, porque aí o partido que tem tantas mulheres e tal ganha um valor a mais. Só que o valor a mais não ia para a mulher. Não vai para a mulher. Então, assim, ia para o homem mais forte que tinha a possibilidade de ganhar a eleição. Então, quer dizer, não adiantou nada. Essas leis... E eu sou a favor ainda mais. Eu sou a favor da cota cadeira. Sim, tem que ser eleita, cadeira. né? Quantos deputados são? Tá, então vamos falar no 30%. São 30? 10 mulheres. Cadeira, né? Porque não adianta botar só para candidata, aí tem as laranjas, aí tem as pessoas. Então, assim, eu gostaria que tivesse a cadeira. E aí, para sempre, não, porque a gente não precisa disso, a gente não precisa para sempre. A gente precisa equiparar esse número. Depois que der certo, tudo bem, agora não precisa mais. Pode tirar a cota, pode tirar, porque eu tenho certeza que essas mulheres vão conseguir se manter lá tranquilamente. A gente tem dificuldade de fazer esse trajeto, porque esse é um trajeto difícil, é um trajeto que a cultura não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada. Muitas mulheres falam, como eu falei, mulher falar de futebol é ruim, mulher falar de política é ruim, Então, assim, ainda tem isso, tem muitas pessoas, mulheres pensam assim, né? Mulheres, principalmente da nossa idade aqui para trás, elas pensam muito isso, deixa para os homens. Eu já ouvi muito isso. Deixa isso para os homens, deixa para eles resolvem, deixa para eles. Então, assim, deixa para eles. Deixa para eles nada, deixa para eles o quê? A gente precisa estar lá. E, assim, quanto mais eu percebo que essa nova geração ela começa a pensar diferente, quando se fala de violência contra a mulher, quando se fala de mulheres na política, quando se fala de mulheres em destaque, quando se fala de LGBT, quando se fala, enfim, né? Eu vou aprender tudo que mais. Esse dia meu filho me corrigiu, ele falou, mãe, é assim, aí ele falou tudo certinho, eu falei, anota pra mãe. Anota pra mãe, ele só tem 15 anos, mas eles sabem, né? Tem uma geração diferente, que olha diferente, que tem outros olhares, que não vê mais, não olha com maldade, não olha com indiferença, não olha com, mas o que é isso mesmo? Sabe respeitar mais o outro. Tenho bastante fé nessa geração que está vindo. Essa inclusão também, eu acho, até das crianças especiais nas escolas, foi um grande avanço, né, onde as crianças elas se olham normal. Né, eu lembro que antigamente uma criança via uma pessoa especial e ela dizia, o que é, o que tem. Meus filhos não fazem isso. Eles olham o normal, mais normal impossível. Brincam normal, fazem tudo normal, porque eles não veem a diferença. Eles não conseguem perceber a diferença. Por quê? Porque eles estão desde pequenininhos convivendo com essas pessoas. Então, eles não têm, né? Esses dias eu estava na missa e um menino autista também estava na missa. E ele, quando as pessoas batiam palma ou a música aumentava um pouquinho, ele se incomodava com o barulho. E ele chorava. Aí ele dava uma choradinha assim, e aí ficava quietinho. Aí a mãe acalentava um pouquinho e tal, ele ficava quietinho. Aí alguém fazia barulho e aí ele se incomodava e chorava. E aí o meu marido virou para trás e meu filho falou assim, quer, pai?
Sabe? Aí meu marido olhou pra trás e ele deu uma dura no pai dele. Falou assim, que é pai? Poxa, deixa o menino, nem olha, deixa ele, né? Se ele tá se incomodando, porque ele vai se incomodar, porque provavelmente ele ouve um pouco mais, eu acho, e se assusta, né? O som atrapalha bastante eles, né? Então, assim, ele olhou, assim, indignado, assim, tipo, tá olhando o quê, né? Tá olhando o quê? Então, assim, eu achei, assim, eu disse, ai, gente, isso é maravilhoso. É um avanço, né? Eu, assim, ó, mega orgulhosa, eu ali, mega orgulhosa, né? E o outro ficou duro, assim, tá certo? Errei. Mas, assim, essa geração tem muita fé. Acredito nas mulheres que estão vindo também, e eu acho que a nossa luta, ela não é em vão. Eu espero que a gente tenha um destaque, né? Eu sempre digo assim, Deus me ajude a deixar esse legado para as mulheres. Sempre gosto, né, quando penso, né, como eu sou muito religiosa, eu sempre gosto de pensar assim nas nossas antepassadas, né, que tanto trabalho passaram, mas que tanto lutaram para a gente estar aqui hoje, né, para a gente dirigir, para a gente ter carteira de motorista, para a gente trabalhar fora. Não foi de graça isso, foi à base de muita luta. Então agradeço sempre as nossas antepassadas, né, que Deus coloque num ótimo lugar, porque vocês fizeram um ótimo trabalho, e espero que a gente também possa fazer esse ótimo trabalho e que as mulheres avancem cada vez mais, todas as classes, né, sejam incluídas de forma que a gente possa viver numa sociedade mais tranquila, com mais mulheres na política ou aonde elas quiserem estar, sem nenhum preconceito. Né? E quando os partidos que ficam barrando as mulheres para entrar, que as mulheres se unem e criem outros partidos. Então, aí a gente tem um grande problema na união, né? A mulher, ela tem uma dificuldade em se unir, mas... Tem aquela rivalidade ainda, tem uma né? rivalidade ainda. Mas assim, ó, quando eu entrei, eu no dia da minha posse, eu falei, eu vou fazer uma posse bem legal, assim, né? Porque, para dizer, assim, que tem uma mulher chegando aqui. E aí eu fiz, assim, lá, né? Não foi evento, assim, né? Mas eu chamei as mulheres, eu chamei as servidoras públicas, eu chamei as minhas amigas, eu chamei o Rotary, que eu participo, que é de mulheres, e eu trouxe a mulherada. E aí, quando eu estava já pronta, sentada na minha sala, assim, que ia ser tipo 2 horas da tarde, assim, ia ser início da tarde. E eu já estava trabalhando desde de manhã, já estava lá, sentadinha, e eu comecei a olhar para o Paço Municipal e começou a vir uma mulherada, assim, parecia um formigueiro, né? Nossa, mulherada bonita, mulherada com laço no cabelo, outra com negócio no pescoço, né? Todo mundo no brilho. E eu falei, gente, eu não sabia que elas iam vir mesmo, assim, com essa força. Que bom, né? E elas vieram. E aí, naquele momento, eu pensei assim, tá vendo? Eu acho que os homens tentam colocar a gente umas contra as outras. Eles manipulam, né? Porque aí eles falavam assim, imagina, mulher não gosta de mulher não fica feliz com o sucesso da outra, mulher não sei o quê. E eu falei, gente, mas eu fico, por que eles falam isso? E elas vieram, e era foto, imagina, né? Mulherada assim, era foto, porque elas fotógrafos, elas piraram os fotógrafos. Fotógrafos, ai, que cansaço, meu Deus do céu. Porque era foto e todo mundo queria bater foto, e todo mundo queria dizer, nossa, a gente tem uma secretária, a gente tem alguém para ir lá. Tão legal, né? E eu tive até as mulheres, né? Em seguida, depois disso, algumas trans foram lá falar comigo e falavam assim coisas que eu nunca tinha ouvido e se sentiram representadas. Eu amei. Sim. Eu falei, nossa, eu estou representando elas também, né? Que bom, legal, elas vieram, né? Então, assim, aí até foi uma delas que me falou de você, que eu comecei a te seguir por causa dela, que ela falou de você, que ela disse que gostava muito de você e que você representava muito as mulheres trans. E aí eu até te conheci por isso. Aí eu fui lá na internet e adicionei você. E aí ela me falou coisas que eu nunca tinha ouvido falar, que me deixaram apavoradas. Por exemplo, a expectativa de vida. Sim. Que é baixíssima. Dá 35 anos. Nossa, Meu Deus gente, do céu, 35 que horror. anos. Eu já estaria morta há 10, então eu tenho 45. Porque assim... Acho que aqui não tinha ter nenhuma de nós aqui. Então... Ai, entreguei que eu tenho mais de 30. Aí, por que isso? Eu fiquei assim, olhei pra ela e falei, não, isso aqui tá errado. Vamos olhar de novo. Ela falou... Com 24, com 23, tem agora a Luanda que tá triplégica, não sei se soube do caso dela daqui de Tubarão. Não. Ela tá triplégica com 25 anos. Tirou. Nossa. Então, assim, aí quando ela falou, eu falei, não, vamos olhar de novo, porque eu acho que não tá certo. Ela falou, não, quero ser, é isso mesmo. Eu falei, não, mas como assim? Aí ela começou a falar, são doenças, são assassinatos, são... E eu fui, meu Deus, eu, tipo, como ser humano, fico
Fica triste essa apavorada razão, né? em saber disso, né? São pessoas como eu, são pessoas como nós e estão passando por isso. Então, assim, é também essa sensibilidade da mulher, né? Que a gente também olha as coisas diferente, né? A gente mais sensível, né? Até porque, assim, eu sempre brinco, né? Que a gente sempre sabe de tudo, né? Porque a gente leva o idoso no posto de saúde, a gente leva o filho para a escola, a gente faz... Então, a gente tudo, convive na comunidade, mais que os homens. Porque a gente convive, a gente vai aqui, vai ali, a gente tem as amigas... Mães na escola. Sim, tudo. quando é que o Tá teu sabendo marido de participa tudo, de um grupo de pais da escola? Nunca, né? Na vida não existe grupo de pais. É o grupo de mães. Verdade, então, acontece... né? E aí a de gente mães. sabe, ó, a outra tá passando por isso, o outro tá com dificuldade, o outro não tá pagando, vai ter que tirar o filho da escola. E tá acontecendo. E a gente sabe muita coisa, grava muita coisa, que a mulher é assim, né? Pensa em mil coisas ao mesmo tempo. E a gente tem muito o que fazer ainda. A gente tem muito a avançar e vai conseguir juntas, fazendo isso aqui. Uma pessoa me perguntou um dia no rádio, mas como que aquela senhorinha lá que está fazendo o almoço agora, se ela vai saber que ela está sofrendo uma violência? Eu falei, através da imprensa. Tá na rádio. É vocês. É vocês da oportunidade para as pessoas estarem aqui. Para saber o que existe, para saber que a expectativa é 35 anos, que alguém tem que fazer alguma coisa, porque isso não é normal. Sabe? E aí, como que as pessoas sabem disso? A imprensa é importante demais, Ju. Aí é o teu papel, aí é o papel da imprensa, que nos ajude a estar lá, dentro da casa dessa pessoa, que ela ouça e diga, poxa, esse relacionamento está me fazendo mal. Aquela advogada tinha razão, isso não está certo, tem alguma coisa errada. A culpa não é minha. Né? Ai, já é um alívio quando a pessoa, não é quando minha. a pessoa se quando dá a pessoa conta. percebe a culpa não é minha, eu acho que já estamos lá 50% na frente. É um momento, que nem agora é um momento de voz para outras pessoas, né? E vai levando, e vai aliviando, né? Quantas pessoas vão assistir a gente hoje, vão pensar, olha, eu posso ser uma vereadora, eu posso fazer isso. No meu caso, E pode. nas redes sociais, vem muitas pessoas trans novas pedir apoio e ajuda, porque vê que tá dando certo pra mim, sabe? Então, ela sabe que tem um espaço pra ela. Acaba sendo inspiração pra outras pessoas trans também. E essa inspiração é muito importante. É muito importante. Porque quando as pessoas olham e vê que você está dando certo, que ela está dando certo, que eu estou dando certo, que a Ju está dando certo, ela pensa, eu também posso dar certo. Sim. Porque em algum momento ela vê alguma coisa que diz, eu também sou assim como ela, eu também tenho isso como ela. Alguém vai se identificar com a gente. E aí se identifica. E aí, A proposta do meu canal é isso. Se vocês verem todos os vídeos, são sempre assuntos bem diferenciados, bem diversos, assim. Para que as pessoas sejam inclusivas. Para elas verem e falar, olha, eu posso fazer isso. Sim. Entendeu? E nesse momento ela se encoraja, ela vai procurar alguma coisa, né? Eu tenho uma menina que, num desses eventos que eu fiz lá com a Assembleia Legislativa, ela foi no evento, gente, e nesse dia ela falou, eu vou ser vereadora. Aí ela pegou lá todas as indicações e tal, e ela foi vereadora mais votada do município dela. Olha que demais, viu? E aí, olha que engraçado, ela só me contou depois. Tu vê. Que ela se decidiu nesse dia, né? Claro, eu conheci ela, mas ela falou assim, foi aquele evento que fez. Start, né? Eu sabia que eu podia, que eu ia conseguir, porque eu olhei, eu ouvi aquelas mulheres falando e eu falei, se elas podem, eu posso. E aí a gente levou umas vereadoras de fora, assim, né, que Tubarão não tinha. E aí elas contavam a história delas e de dificuldade mesmo, e de tudo que passaram. E ela falou, puxa, mas eu estou passando por isso no meu partido. Então ela acabou mudando de partido e foi. Deu tudo certo. Então, assim, quando a gente inspira alguém, né, fiquei muito feliz de saber disso, bom, porque foi algo incrível. As suas palavras mudaram a vida de alguém. De alguém. E assim... Sempre soma, né? Sim, sempre soma. Se não for pra somar, então a gente fica calada, né? Tem que somar. É verdade. Então, assim, espero, né, que essa nossa conversa seja inspiradora para alguém. Com certeza. Estou sempre à disposição, né? Tem várias pessoas que vêm e pedem, me indica um livro, me diz por onde que eu começo, como é que eu devo fazer, Kércia. Então, assim, no ano passado teve uma menina que ela foi candidata a vereadora e ela é professora e ela fez, eu acho, uns 70 votos, assim, né? Pouca coisa. Mas só que ela falou, eu gostei tanto. Isso é um fui começo. a primeira vez e aí eu fiz só esses 70 votos, mas eu vou voltar. Mas é isso que é importante. Isso! Tem uma colega também que foi candidata
E ela comentou que foi uma das melhores experiências da vida Olha. dela. Ela não se elegeu. Ela disse, mas foi tão bom, foi tão significativo. Você sentiu uma pessoa mais confiante, né? Exatamente, até autoconfiança mesmo, né? Aqui da nossa região, mulher trans que gosta muito, nunca se elegeu, mas ela nunca desistiu, a Babalu de A Laguna. Babalu de Laguna eu conheço. Sim, quando no caso ela não ganhou na primeira, ele ficou trabalhando na prefeitura, essa segunda também, né? Mas ela ganhou mais votos nessa segunda. Mais uma hora ela vai. Na próxima ela vai. Ela é forte, eu acho ela muito forte. Sim, mas é isso mesmo. Quantas pessoas desistir, vão né? várias vezes? Vários homens. Tem homens que vão várias vezes e que, né, que a gente fala, Não meu pode Deus, desistir na primeira, como é que né? tem coragem? E ela deu a oportunidade de ir pra outra, porque ela foi a primeira trans, né, lá de Laguna, e depois no ano seguinte já veio ela e a Valdete, que é uma mulher trans também. Olha Então, só. no próximo dia. Sim, ela já Já inspirou vai alguém. encorajando, Olha, ela né? já inspirou Já vai alguém a ter encorajando. coragem, viu? Vai ter outra. Sim, sim. E aí daqui a pouco consegue, né? Então, assim, ela já inspirou alguém e daqui a pouco ela vai e ela vai ficando mais conhecida, porque cada vez que você vai ficando mais conhecido, as suas propostas vão aperfeiçoando e você vai vendo que você pode. Então, assim, nesse momento, assim, a gente ainda vê que tem muita defasagem, é muito pouco, mas eu já percebo a mulherada perguntando, ela se interessando, os últimos eventos que foram feitos, né, a gente fez um pouco antes da pandemia, acho que em novembro, por ali, aí depois em março já não deu mais para fazer, né, no outro ano, e a gente ficou sem evento aí até agora, mas esse ano, iniciando aí 2022, a gente vai ter vários eventos aqui na cidade. Tem que fazer assim, mesmo. a participar, né, eu vou estar informando a Ju, vou estar convidando vocês. Todo mundo, a mulherada tem que ir. Vai lá, porque eu quero essa mulherada toda lá, toda se mostrando, Tem que desabrochar, se né? colocando à disposição, colocando as suas ideias, que são muitas. Eu conheço tanta mulher inteligente, escondida, isso. Ah, mas eu não quero me expor, porque a política é a exposição, né? Então, assim, a gente sabe que é difícil, que às vezes você vai lá... levar a pancada. Vai levar pancada, vai, né? A gente tem agora, graças a Deus, fizeram essa lei da violência política, porque é mulher que homem grita, manda calar a boca. Quando um homem faz isso, né? Eu não levo desaforo para casa, eu já sou nervosa. Então, mas eu vou dizer para vocês que quando alguém faz isso, que alguém grita comigo, ou eu fico muito nervosa, né? Porque eu sinto que aquele homem, ele tem uma força física. E aí se ele quiser, ele me soca ali, né? Então, assim, como eu sou fraca, eu nunca briguei com ninguém, não sei brigar, então eu fico com medo. E eu fico nervosa e isso vai me influenciar. Ah, né? com certeza. E né? aí tem mulheres que são mais... Né? Mas eu sempre digo o seguinte, se for para se transformar num homem, então deixa os homens lá. Porque não é para ser mais, para ser melhor, é para estar junto, junto. A gente quer estar junto, a gente quer estar... A sociedade é formada disso, né? Como tu falaste desde o início, né? É formada disso, diversidade. Não é formada só de homens. E aí se fala tanto em democracia, porque é democracia, mas cadê a democracia que só tem um gênero lá? Só um gênero. Homem hétero branco, né? Só o que tem. E a gente é formado, a nossa maior é mulher negra. Sim. E cadê as mulheres negras? Não tem. E aí são outras dores, né? Eu sempre digo assim, na minha família tem negros, só que a gente não sabe a dor do preconceito, a gente não consegue viver na pele, né? A gente não vive igual a eles, porque a gente não consegue ver tudo que eles veem. Mas a gente percebe, né? E a gente não pode fingir que não vê. Porque aí o que acontece é com isso, as pessoas fingem que não vê, né? Vê o outro sofrendo preconceito e fica quietinho. E acha... Ouve a piadinha. Como você falou ali que não consegue sentir e tal. Teve uma vez que a gente estava lá em Caxias, daí a gente estava era alguma coisa na política, não lembro muito bem. E aí uma mulher branca já foi falando no microfone. Ah, mas eu tenho coração de negro. Nossa! Aí a gente ficou, meu Deus, mas o coração não tem nada a ver com a pele que a gente carrega. Não, tem absolutamente sangue nada. Também não, sangue é só A, D, I, O, positivo e negativo, é só isso, né? Quando eu fazia na pandemia, eu fiquei, né, eu comecei a fazer umas lives. E aí eu chamei um amigo meu,
que ele é advogado negro e que ele é muito, 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 muito inteligente. Ele faz parte das associações brasileiras. Ele fala no Fantástico, para vocês terem ideia. Talvez vocês conheçam ele, é o Fabiano. Ele fala sempre no Fantástico sobre racismo. Né? Ele é um homem muito inteligente. E aí, foi bem naquela época que o George... Como é que é o nome daquele homem? Aquele Floyd. Floyd. Foi morto. Então, a gente falou sobre racismo. E aí, eu queria falar sobre racismo. Aí, alguém me criticou. Uma mulher negra me criticou e disse assim, você não tem propriedade para falar disso. E eu falei assim, para ela, eu respondi ela. Eu falei assim, olha, eu não tenho a tua dor, eu não sei o que você passa, mas eu quero entender, porque eu quero saber para estar junto nisso. Sim. Porque essa é uma dor humana, que talvez eu não passe, mas eu preciso saber que ela existe, para me poder ajudar. E eu quero entender, porque tem coisas que realmente a gente não entende porque não vive na pele, né? O Fabiano sempre fala assim que quando ele vai, às vezes ele mora no Rio de Janeiro e eles têm uma vida muito louca, muito corrida, e ele tem um motorista que é branco. Então, quando ele chega num lugar, as pessoas não acreditam. Você conhece ele? Ele fala assim, as pessoas chegam num lugar, as pessoas acham que ele é motorista. Que horror. E quando ele chega no fórum com um cliente, porque ele trabalha com várias situações, e aí quando ele chega um cliente que é réu branco, eles acham que ele é o réu. E aí eu realmente não sabia que isso acontecia. Sabe, eu não conseguia perceber isso, porque como eu convivi quando eu era criança, e enfim, eu tenho parentes que são negros, então para mim eu e eles somos iguais, então eu não vejo isso neles. Mas ele passa por isso. Mas se falar dessa mulher ali, é muito complicado dessa mulher falar assim, mas você não é negra, você tá falando. Só que é muito legal da sua parte tá levantando esses assuntos na sua rede social, chamar uma pessoa negra pra estar falando. Isso ela não soube olhar. Ela só soube olhar pra você como uma mulher branca falando. Mas você estava ali para somar, para ampliar e para abrir esse assunto. E eu também não quis falar muito. Eu pedi pro Fabiano falar. Falei, Fabiano, você é um cara assim mais inteligente que eu conheço, né? Mas ela não soube olhar para a realidade do que você queria passar. Da intenção, né? Mas eu entendo, porque às vezes a dor da pessoa é tão forte. Que ela olha pra gente, né? Olhou pra mim pensando assim, você não entende do que eu sinto, né? E você quer falar do que eu sinto se você não entende do que eu sinto. Coisa. Agora poder estar ali, né, ampliando esses assuntos é muito diferente. Porque tem gente que não se importa. Branca, vamos dizer assim, outra mulher branca não ia querer falar. Não ia se importar. Não ia nem querer conversar com uma mulher negra. Então é muito complicado. Né? E eu vejo assim, né, que a gente, eu tenho uma moça que trabalha na minha casa 2 vezes por semana. E a primeira vez, e olha, eu já tive muita gente que trabalhou comigo, assim, na minha casa. Mas é a primeira vez que eu tenho uma mulher negra. E toda a vida eu tive outras mulheres, né, que trabalharam comigo. Aí ela é diferente. Eu percebo, né? Ela é diferente. Aí por que ela é diferente? Ela é inteligente, super inteligente, estudiosa, inclusive ela está fazendo 2º grau agora e tal, ela tem mais uns 40 anos, eu acho, tem filhos, tudo já, uma filha moça, mais uma filhinha menor, e ela é inteligente, está estudando, ela é super estudiosa, ela mexe na internet melhor que eu, ela é danada. Só que ela tem uma dor, assim, tem uma coisa, né? Ela carrega, assim. E aí, um dia a gente estava conversando sobre isso e tal, e ela é muito política, né? E eu falei para ela que ela tinha que ser candidata um dia, né? Que ela tinha que ser... Porque isso faz dela especial. Até essa dor, né? Porque ela consegue fazer coisas que eu não conseguiria. Ela consegue levar as coisas de uma forma que talvez eu não faria. E aí eu estava falando com ela sobre isso, ela falou, mas por que você fala isso e tal, você acha que tem como? Eu falei, tem, e até levei ela esses dias até numa reunião política e tal, para ela conhecer. Que legal. E aí a gente estava falando sobre essas oportunidades, assim, e que eu não sabia que era tão diferente, porque realmente eu não vivo. Mas quando eu não vivo, eu tenho que conhecer. Eu tenho que ir atrás, porque a minha sociedade, onde eu vivo, ela tá, olhar para o lado, assim, olhar para o meu vizinho, olhar para... E se eu quero conviver bem nesse ambiente, eu tenho que saber quem está aqui, né? Então, assim,
eu percebi que é diferente, né? Eu nunca tinha vivido assim. E aí ela se põe diferente, fala de algumas dores, de algumas coisas que acontecem com ela, que já aconteceram e tal. E aí eu disse, nossa, você tem que mostrar isso para as pessoas, né? Por que não? Você tem que dizer isso, porque quando você diz, para mim, eu sei que existe, eu me comporto diferente. Ah, com certeza, né? Eu falar disso porque eu sempre falei que tudo que eu passei na vida foi o que me fez ser quem eu sou hoje, né? O meu passado, ele me trouxe aqui. Então, por isso que hoje eu falo muito aberto tudo que eu passei. Claro, né? É complicado passar por abuso, não ser aceito, enfim, muitas coisas. Só que se não fosse tudo isso, hoje eu não estaria aqui, sabe? Hoje eu não seria essa Petinha que eu sou hoje. Acho que o meu passado me traz essa realidade, a dor, né? Que nem, tipo, o meu amigo que ele faz minhas fotos, ele fala que eu consigo fazer a Petinha closeira, tal, mas tem muitas fotos que ele vai bater em mim e espontaneamente ele vê uma dor, um sofrimento que eu carrego, sabe? Só que é tudo que vem do passado, mas é o que me transforma e faz eu ser hoje, sabe? Às vezes quando eu conquisto uma coisa eu fico muito feliz porque eu olho pra trás e vejo, pá, eu nem imaginava, sabe? E aí, se você souber transformar essa dor, né? Que lá atrás foi um sofrimento, mas que agora você consegue reunir essa dor para ajudar outras pessoas, para dizer que você sentiu essa dor e que aquela pessoa não é a única que sente e que você, mesmo com essa dor, conseguiu vencer, e isso te faz especial. Isso faz. Né? Isso move outras pessoas. E aí, que a gente viva nesse mundo para mover as outras pessoas, né? E que esse é o objetivo de estar aqui, mover outras pessoas para o bem, para que a sociedade mude, para que as coisas melhorem. Vamos falar da palavra somar. Somar na vida de alguém. Se não for para somar, porque está, né? A gente tem que somar na vida de alguém. Para que a gente cresça, para que a gente evolua. Então a gente tem que... Eu sempre gostei de somar e ser somado. Se eu vejo que eu não estou fazendo diferença nenhuma, eu já vou saindo de canto. Sempre estar muito quietinha. Sim, é que às vezes também as pessoas, assim, a gente está num lugar que a gente a pessoa não consegue ver, né? Ela não quer ver, né? Ela não quer perceber. Aí você não consegue somar, porque a pessoa não quer mudar, né? Ela não quer ver, não tá nem aí, então... a gente fala de não sair da bolha, né? Não sair da zona de conforto. É mais fácil achar que não existe, né? É muito mais fácil. Aí é fácil falar que não existe, mas aí a pessoa não vê o risco que ela corre. Exatamente. Né? Que aí o que a gente falou no começo. Que a consequência chega, né? Quando a coisa acontece, pra onde que elas vão correr? Sim. Para as feministas. Pelo amor de Deus, isso. me salva. Quais são as leis que me protegem? Bem isso, né? E aí, leis essas que você falou mal lá atrás, quando fizeram, né? Que você disse que era coisa de mulher que... mal amada. De mimimi. Ai, que horror, né? Gente, assim, ó, tem muita coisa para mudar, né? A gente evoluiu muito, mas tem muita coisa ainda. Mas a gente está no caminho, né? A gente está no caminho. Isso que nos deixa feliz, né? Que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente pegou um rumo certo, sabe? Eu não suporto extremismo, assim. Eu também não gosto. Qualquer tipo de extremismo eu também não gosto. E de nenhum lado. E hoje em dia tá na moda, né? Ser extremista. Ai. Aí ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Se eu não sou isso é porque eu sou aquilo. É tão ruim, né? Não é assim. Ruim, se você não é aqui, você tá lá. Se você não tá aqui, você tá lá. Não. Eu não quero ver os meus filhos tratando alguém mal. Porque é isso ou aquilo. Eu não quero. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero ter minha individualidade, decidir as coisas que eu quero e não ser impostas algumas outras coisas. Então, assim, o extremismo, eu acho que ele traz um sofrimento para a sociedade. Porque você tem que ser assim? Não, ninguém tem que ser assim. Nem assim, nem desse jeito, nem daquele jeito. Eu sou religiosa, eu gosto de religião. Eu gosto da minha religião, mas tem outras religiões, milhares de religiões. Tem muitas, e aí eu tenho que respeitar as outras. Religião é minha praia, que eu estudo. Eu tenho... então, eu sempre gostei... E eu sempre gostei de dar uma olhada nas outras, assim. Por quê? Porque eu quero mudar? Não, porque eu quero saber, eu quero aprender entender, né? E respeitar. Para entender as pessoas, é verdade. Eu sempre digo que a palavra mais importante que a gente tem para ensinar para os filhos é respeito. Sempre que me perguntam eu sempre digo respeito. Porque a partir do momento que a gente respeita o outro, nossa, tudo vai melhorar, tudo vai ser mais fácil, tudo vai fluir, eu acho, sabe? Agora, a partir do momento que tu critica e não respeita e nem tenta entender... Não sabe nem o que é, né? Não sabe nem o que é.
Aí daí não muda mesmo. Não muda. Quando às vezes as pessoas falam de casamento, né? Mudando um pouquinho do assunto, mas quando as pessoas falam de casamento e aí alguém fala, porque o amor, o casamento, eu sempre digo assim, um casamento, ele sobrevive, ele não sobrevive só de amor. Não. Jamais. Respeito, companheirismo. Você pode separar da pessoa amando e sendo amada, mas um relacionamento sobrevive de respeito. Porque ele é a palavra número 1 de qualquer relacionamento. Então as pessoas começam, não, porque eu amo. Mas você respeita? Você é respeitado? Então começa por aí. E aí dali você vai pro resto, né? Você vai pro amor, você vai... mas você pode se separar, você pode um relacionamento de amizade e tal, ele se desfazer amando. Mas se a pessoa não te respeita, então respeito é a base, né? A base de todos os relacionamentos. Né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso quadro especial, né? Um quadro especial que eu fiz com essas beldades aqui, que eu adoro demais a história de cada uma delas, né? As causas que elas carregam. Desculpa, perdão. E espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer demais a Pettine, Stael e a Kessia. Obrigada, meninas, por terem vindo até aqui. Né, passamos uma tarde maravilhosa, falamos muito, né? Rendeu bastante, foi bastante informação para vocês. Ainda tem mais o que falar. Tem mais, a gente tem mais. O ano que vem a gente grava de novo. Vamos gravar no verão, porque esse tempo aí frio e chuvoso é meio complicado, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!